Ora, muito bom dia a todos. Infelizmente não posso estar presente no Porto, como gostaria, devido ao exercício de direitos fundamentais, que são inalienáveis, neste caso o direito fundamental à greve, e de facto peço desculpa a todos por não poder estar presente. Sei bem a diferença entre falar de uma forma telemática e falar presencialmente. E, de toda maneira, aqui estou e agradecer muito esta iniciativa, este convite feito pelos vários colegas da Escola de Direito da Escola do Porto, Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, sobre um tema da maior relevância e neste primeiro painel sobre os projetos de revisão constitucional. E, portanto, também cumprimento, além da professora Marta Vicente, também o seu moderador, o professor Pedro Coutinho, e os colegas de painel, que também saúdo de uma forma particular porque os conheço bem, o professor António Filipe, o Dr. António Leitão Amaro, aliás, meu antigo colega de bancada parlamentar, e também a professora Cláudia Cruz Santos. E, portanto, aqui estamos, mesmo nestas circunstâncias. Espero que esteja a ser bem visto e bem ouvido, e vou fazer um conjunto de considerações no tempo que me é dado sobre o atual momento que nós estamos a viver de revisão constitucional, a famosa 8ª revisão constitucional. Espero que isto não se transforme naquele famoso filme dos anos 70, O Oitavo Passageiro, que é realmente de má memória, porque é um filme de terror. Vamos esperar que esta revisão constitucional não seja uma revisão constitucional de terror. Julgo que não vai ser. E o primeiro aspecto que eu gostaria de referir é, de facto, a necessidade desta revisão constitucional. Tenho ouvido muitas opiniões, como é natural num espaço público, no sentido de que esta revisão é desnecessária, é uma revisão para distrair atenções dos reais problemas do país, outras coisas assim. Cada um tem o direito a ter a opinião que muito bem entender. Nunca vi as coisas assim. Aliás, como disse precisamente a senhora que apresentou, a colega que apresentou os trabalhos, agora mesmo, de facto, já lá vão quase 20 anos, e eu pergunto, em 20 anos não mudou nada que não justificasse uma revisão constitucional? Eu diria que mudou muita coisa. Não tudo, ainda não mudámos o nome de Portugal, mas mudou muita coisa. Não julgo que seja necessário mudar de Constituição, mas é necessário mudar a Constituição. E, portanto, a Constituição tem um sistema que permite a sua revisão, agora uns com maior profundidade, outros de uma forma mais perfunctória, mas julgo que saúdo o Parlamento pelo facto de finalmente ter sido aberto um processo de revisão constitucional. Aliás, neste caso é o terceiro processo que foi aberto e que desta vez julgo que se vai concluir com a aprovação de uma lei de revisão constitucional, visto que já houve duas outras tentativas em que o processo se iniciou, mas depois não houve vontade para terminar e, portanto, não foi aprovada nenhuma lei de revisão constitucional. E, a meu ver, a revisão constitucional é uma expressão jurídica ou política de algo que é substancial, porque é isso que interessa. E, a meu ver, aquilo que é substancial é, na revisão, embora não apenas nela, se consagrarem várias reformas do que o país precisa. E, de facto, há muitos anos que ouvimos falar em reformas de todo o tipo, reformas no sistema político, reformas no sistema eleitoral, reformas no sistema de justiça, no sistema de segurança, reformas nos direitos fundamentais, e a verdade é que ao longo destes anos pouca coisa se tem feito, se é que se tem feito alguma coisa. E de facto penso que, acreditando que as reformas não se fazem apenas com revisões constitucionais, esta revisão, pelo largo espectro que ela tem, tal como os partidos se apresentaram nos projetos que estão a ser discutidos, penso que podemos discutir alguns assuntos importantes para várias reformas que devem ser realizadas em Portugal, e de Portugal, aliás, bem precisa. Eu talvez agora distinguisse aqui três tópicos no âmbito dessas reformas e que estão associadas a várias ideias, algumas eu concordo, com outras não concordo, é natural, dos vários projetos de revisão constitucional que foram apresentados. O primeiro tópico tem a ver com a reforma do sistema político. Há várias ideias sobre o assunto. Há uma que, pelos vistos, não ganha consenso, e eu lamento, é de facto a alteração do preâmbulo, porque o preâmbulo continua a dizer que nós vamos a caminho de uma sociedade socialista, seja lá o que isso for, mas de facto não me parece que o preâmbulo ou qualquer outra parte da Constituição, embora o preâmbulo não seja dispositivo, possa conter qualquer tipo de ideologia que possa limitar as opções da sociedade política. E, portanto, uma Constituição é um texto de consenso
não é um texto partidário, não é um texto ideológico. E, portanto, essa frase do preâmbulo, sei que tem muitas interpretações, até porventura muito criativas, mas, na verdade, esse preâmbulo não é uma peça de museu. O preâmbulo de uma lei deve, em cada momento, exprimir o que está dentro dessa lei e, na verdade, essa frase não está em conexão com aquilo que está dentro do articulado constitucional. Aliás, a frase que lhe correspondia no artigo 2º da Constituição já foi alterada e, portanto, não deixa de ser realmente bizarro que o próprio legislador constitucional se tivesse apercebido que tinha necessidade de mudar um artigo da Constituição, mas, ao mesmo tempo, não se lembrou de ter mudado o preâmbulo que precisamente remetia para esse artigo que deixou de dizer aquilo que ainda continua a dizer no preâmbulo. Portanto, isto diz tudo sobre a coerência do legislador constitucional num outro momento de revisão entre ter mudado uma coisa e não ter mudado a outra, entrando, obviamente, numa profunda contradição interna. Mas há outros assuntos, a questão da idade eleitoral, que alguns partidos pretendem baixar para os 16 anos. Acho que é uma má ideia, porque essa diminuição da idade eleitoral, além do mais, se bem que pode ser interpretada como um apelo à participação da juventude um pouco mais cedo, portanto não aos 18, mas aos 16, ao mesmo tempo não deixa de ser estranho porque não vejo que seja acompanhado de qualquer diminuição da maioridade. E, portanto, eu pergunto, para comprar um apartamento é preciso ter 18 anos. Não se pode comprar um apartamento sozinho com 16 anos, mas para votar no Presidente da República ou para votar na Assembleia da República basta 16 anos. Portanto, é mais importante então comprar um apartamento do que votar no Presidente da República ou do que votar na Assembleia da República. Porque para estes casos, baixando a idade para 16, já seria possível que o eleitor o fizesse sozinho. E, portanto, não me parece que haja qualquer consistência numa medida desta natureza, que é, obviamente, popularucha, e, a meu ver, não tem qualquer justificação. Depois há outras questões que também devem ser discutidas. Há um aspecto importante que é referido, por acaso, no projeto do Partido Social Democrata, que me parece uma boa ideia. As duas questões importantes têm a ver com a coesão territorial e política do país. A questão, por um lado, do aprofundamento das autonomias regionais e, por outro lado, o problema, que é um problema manifesto, aliás, eu senti isso quando fui deputado, da assimetria da representatividade do país conforme os lugares onde há poucas pessoas e os lugares onde há uma grande concentração de eleitores e de população, cada vez mais, como sabem, no litoral, no eixo Porto-Lisboa. Portanto, penso que isso é necessário realmente modificar. É necessário pôr a funcionar um círculo nacional. Ele, aliás, já é possível fazer sem ser necessário rever a Constituição, porque a Constituição já estabelece essa possibilidade, mas por inépcia, por preguiça ou por falta de vontade, isso não está a funcionar. Os partidos têm medo, de facto, de dar esse passo por causa do seu calculismo eleitoral, mas, de facto, essa seria uma importante reforma, além da reforma dos deputados não serem apenas meras correias de transmissão dos diretores partidários e terem realmente uma verdadeira autonomia parlamentar, coisa que não têm, e aliás que eu experimentei na carne quando fui deputado à Assembleia da República, ainda que apenas por 2 anos. Portanto, há questões que devem ser discutidas. Outra questão é a reforma do sistema eleitoral, do ponto de vista, por exemplo, da adoção de um sistema de voto preferencial, em que o eleitor não apenas se limita a votar em bloco numa lista, mas pode também escolher alguns candidatos ou algum candidato desta lista, mudando a ordem porque os candidatos são apresentados nessa lista. Nesse caso, este sistema, uma vez que põe em causa uma parte do sistema proporcional de ontem, tinha que ser também feito por revisão constitucional. Depois, o segundo tópico que eu gostaria de referir tem a ver com as questões relacionadas com a segurança. Aqui, tal como na Justiça, a questão dos metadados e a questão da pandemia parece que é aquilo que eu posso dizer uma revisão mínima garantida, pelo menos a avaliar pela vontade dos dois maiores partidos que têm a maioria necessária para aprovar a revisão constitucional, a maioria de 2/3 dos deputados em efetividade de funções, mas no que respeita aos metadados, o que está proposto, quer pelo projeto do PS, quer no projeto do PSD, está bem proposto. Acho que é uma medida adequada e muito necessária, porque tem sido realmente difícil fazer aprovar a legislação ordinária que permita aos serviços de inteligência aceder aos metadados para efeitos de prevenção no âmbito da inteligência de Estado no que respeita às melhores perturbações que um Estado pode sofrer, as melhores disrupções, no caso, por exemplo, terrorismo, ainda que não seja matéria de investigação criminal. E aqui é que está outro ponto, é que se alguns pensavam que com estas duas propostas teríamos o problema resolvido do ponto de vista de não ser mais inconstitucional
que na investigação criminal se pudesse usar metadados, aí é que está o grande engano e o grande equívoco. É que a referência que é feita nestes dois projetos de revisão constitucional aos metadados não é para efeitos de investigação criminal. É para outra coisa. É para efeitos de produção de informações estratégicas de Estado, que nunca podem valer do ponto de vista probatório para efeitos de investigação criminal, nem os serviços de informações são, alguma vez em Portugal, nesta Terceira República, sequer órgãos de polícia criminal. E, portanto, aqui é que é outro problema que não foi acautelado pelos dois projetos de revisão constitucional, ainda vão a tempo de facto, permitir também esclarecer do ponto de vista constitucional a possibilidade dos metadados poderem ser usados para efeitos de investigação criminal e para, com isso, a meu ver, eu penso que é possível, porque o primado do direito da União Europeia não é absoluto sobre o primado do direito português e não deve ser primado sobre o direito constitucional, já agora, e, portanto, uma revisão constitucional pode resolver esse problema que alguns dizem que nem sequer por revisão constitucional poderá ser resolvido, a manter-se a interpretação que tem sido feita, aliás, maximalista e desproporcionada e exagerada, do Tribunal de Justiça da União Europeia. Este é um aspecto que penso que tem que ser revisto. Já agora, em matéria de segurança, outra coisa que sempre me fez muita impressão é o facto de o sistema da proteção civil, que é uma coisa que, infelizmente, nos últimos anos temos vindo a experimentar de uma forma dramática. Lembro os 2 incêndios e as cerca de 100 pessoas que faleceram, mas a verdade é que a Constituição não diz nada sobre a proteção civil. Fala um pouco sobre a defesa nacional, fala um pouco, ainda fala menos sobre a polícia, mas não sabemos bem o que é a proteção civil ou a segurança civil, quais são os seus poderes, qual é a articulação entre os diversos organismos, sendo certo que a boa base da proteção civil é feita por bombeiros, que são instituições privadas de interesse público. Portanto, tudo isto realmente é um déficit grave que a nossa Constituição tem em matéria de segurança e que seria este o momento de consagrar, até para dignificar e para dar uma legitimidade constitucional a um sistema tão importante quanto os outros no âmbito da segurança nacional, que é o sistema da proteção civil. E o terceiro tópico, e com isto vou terminar, diz respeito às questões da justiça. Aqui há certas coisas que estão tratadas nos projetos de revisão constitucional, outras não. Também aqui o ponto comum entre os dois maiores partidos é a solução para a limitação da liberdade num contexto de pandemia, esperando que ela não venha de novo a ocorrer, claro está, mas a mim parece-me que há dois níveis de solução. Um nível é o nível do estado de emergência. A experiência mostrou que o estado de emergência talvez pudesse durar mais tempo do que 15 dias e, portanto, não ser necessário, ao fim de 15 dias, estar sempre a renovar. Aliás, o Presidente da República fez 18 ou 19 declarações do estado de emergência, porque ao fim de 15 dias era necessário, de novo, renovar com autorização parlamentar e decisão presidencial. Porventura, isso é uma cautela excessiva que está na Constituição, que se justifica que possa ser alterada, aumentando esse prazo. Mas, além do mais, também talvez esclarecer um pouco, densificar mais a cláusula geral que está na Constituição, que depois, na prática, foi aplicada da pior maneira possível, que é a cláusula dos poderes necessários no âmbito da função administrativa. Porque depois nós assistimos, nos 2 períodos da pandemia, às maiores arbitrariedades em que o Governo, por mera resolução do Conselho de Ministros, aplicava normas jurídicas, como se isso fosse legislação, limitando drasticamente os próprios direitos e garantias. Aliás, a própria declaração do estado de emergência, habilidosa como foi feita, nem sequer ela própria efetivava a suspensão. Permitia que depois a suspensão pudesse ser aplicada pelo Governo, que apenas deve executar e não deve decretar efetivamente qualquer suspensão de direitos, e o Governo fê-lo não pelo mecanismo adequado, usou aqui o decreto simples, mas não através de legislação que podia ter aprovado ou de regulamentos administrativos que podia ter aprovado. Portanto, tudo isto foi uma grande confusão, aliás, tão grande que, obviamente, o Tribunal Constitucional por diversas vezes interveio no sentido de considerar várias providências que foram adotadas como sendo inconstitucionais, e os próprios tribunais antes disso, e, portanto, deferindo providências de habeas corpus que foram apresentadas por diversas pessoas que foram, de uma forma inconstitucional, limitadas na sua liberdade individual. E, portanto, penso que um nível é o nível do estado de emergência, o outro nível é não ser necessário declarar o estado de emergência, porque pode não ser necessário, pode não haver uma pandemia, ou seja, uma epidemia generalizada, mas em certos casos pode ser necessário que a Autoridade de Saúde, que também é uma polícia sanitária, às vezes esquecemos dessa dimensão, possa de facto limitar a liberdade das pessoas, mas uma autoridade administrativa
uma polícia sanitária, que é uma polícia administrativa, não pode limitar, não pode impor uma espécie de prisão domiciliar, o tal confinamento, seja preventivo, seja terapêutico, não pode fazer sem qualquer controle judicial. Foi aquilo que aconteceu, aliás, com centenas e centenas de pessoas que foram confinadas nos seus domicílios sem qualquer autorização judicial. Claro que o problema é saber se isso pode ser feito antes, se for uma epidemia de elevada, com muitos casos a serem decretados. Penso que a solução é sempre um controle judicial, ainda que seja, pelo menos, previamente é capaz de ser difícil, mas que seja a posteriori, ou que seja automaticamente concedido se não for entendido pelo juiz de instrução criminal que essa decisão de confinamento seja considerada inconstitucional. Portanto, estas duas ideias estão presentes nos dois grandes projetos de revisão constitucional, dos dois maiores partidos, mas de maneiras diferentes e penso que não são propriamente equivalentes do ponto de vista da sua aplicação. Aqui, de facto, é necessário conciliar dois valores ou dois interesses. Por um lado, o interesse da eficácia da medida, isto é, da sua praticabilidade, da sua operacionalidade, sobretudo se forem muitos casos, mas não chegando a um número tal que justifique o estado de emergência, mas, por outro lado, garantir sempre um mínimo de controle judicial e não bastará certamente um controle a posteriori comum, porque sabemos que se vamos para o Tribunal Administrativo, no âmbito mesmo uma ação administrativa especial, as pessoas ao fim de 6 meses têm a sua ação resolvida e se chegar à conclusão que estiveram 6 meses em confinamento ilegal, inconstitucional, isso não me parece que seja a melhor maneira de resolver o problema. E, portanto, tem que haver aqui um mecanismo especial de controle, ex post de facto, mas que seja rápido, que seja realmente protetor de uma medida muito grave, que é uma medida de limitação de liberdade e, portanto, de confinamento domiciliar ou confinamento num qualquer outro estabelecimento. Penso que essa é uma questão importante. Fora deste caso da limitação de liberdade da pandemia, penso que ainda há dois assuntos que talvez possam ser objeto também de reflexão. Um deles tem a ver com a questão da designação das entidades públicas independentes. Sabemos que há uns anos esta parte se tem multiplicado as entidades que integram a chamada administração pública independente, portanto, independente do governo, neste caso, mas na prática não é bem independente, porque é o governo que, embora dentro de certos limites, designa todos os dirigentes das entidades públicas independentes, e se um governo ficar muito tempo, uma maioria ficar muito tempo no poder, vamos imaginar 4 anos, ou 8 anos, ou 10 anos, portanto, a partir de certa altura, todos os titulares das entidades públicas independentes, porque os mandatos no máximo são 6 anos, todos os titulares foram designados pelo mesmo governo. E isto não tem nada de independente, como se imagina. E, portanto, é preciso realmente revisitar este assunto, porque a independência das entidades reguladoras não se obtém apenas pela não renovação do mandato, não se obtém apenas pelos poderes que têm do ponto de vista estatutário, mas vê-se sobretudo no que respeita à legitimidade do título. E não tanto também, mas não apenas e não somente na legitimidade do exercício desses cargos. E temos experiências que não são realmente muito edificantes de casos objetivos em que os titulares dessas entidades reguladoras independentes não exerceram com independência política esses mesmos cargos. E, portanto, aqui tem de haver uma profunda reflexão sobre a designação dos titulares das entidades reguladoras independentes, uma reflexão sobre a sua designação alargada e partilhada entre maioria e oposição, por exemplo, ou a sua designação partilhada entre vários órgãos de soberania e, neste caso, fazendo intervir também, parece-me que é justo, o próprio Presidente da República. E, portanto, penso que é preciso refletir sobre o modo de designação das entidades reguladoras independentes, ou até um sistema de concurso público, mas nunca, como está a ser feito agora, da forma mais perversa, através da nomeação de pessoas que depois, na prática, se revelam comissários políticos. E penso que isso é muito mau para a democracia e para a própria função regulatória que essas entidades desempenham na dita administração pública independente. E, finalmente, também há uma série de questões que se têm suscitado, aliás, a propósito de uma situação bastante funesta, que é o que está a passar com o Tribunal Constitucional. Neste momento há 3 juízes cooptados que estão com mandato caducado, estão em prolongamento de funções. Um deles, aliás, vice-presidente, já há ano e meio, que está com o mandato caducado. Portanto, para estes juízes o mandato já não é de 9 anos, mas para um deles já é de 10 anos e meio. A Constituição diz que, de facto, o mandato dos juízes do Tribunal Constitucional são no máximo 9 anos não renováveis, e penso que isso deve fazer refletir a comunidade académica
e também os agentes políticos sobre o que é que se está a passar com o Tribunal Constitucional. Isto é realmente uma coisa pouco edificante, para não dizer outra coisa pior, para ser delicado, e de facto é necessário aqui uma intervenção e uma reflexão. E é pena que o Tribunal Constitucional suscite esta reflexão da pior maneira possível, não dando o exemplo republicano de que os cargos têm um prazo de duração determinado pela Constituição e são 9 anos, nem mais um dia. E é assim que as coisas devem ser vistas do ponto de vista também da própria ética republicana, que está manifestamente em crise no que respeita a esta situação do próprio Tribunal Constitucional, que agora neste momento ainda atinge o próprio Presidente também do Tribunal Constitucional. E, portanto, julgo que é necessário aqui refletir, por um lado, a questão da transparência na designação dos juízes, neste caso dos cooptados, porque não submetem qualquer tipo de audição parlamentar, por exemplo, ou da audição dos seus pares, mas que seja aberta ao público. Portanto, no fundo, há aqui dois juízes, há duas categorias de juízes. Há um juiz de segunda, coitados, que tem que se submeter a um escrutínio parlamentar e perguntas cada vez mais difíceis feitas pelos parlamentares, e muito bem, já participei nesse tipo de audições. E depois há 3 juízes, que devem ser de primeira classe, que são escolhidos secretamente, que não se submetem a qualquer escrutínio prévio e em relação aos quais a comunidade política não sabe coisa nenhuma sobre aquilo que eles pensam sobre o cargo que são chamados a exercer no âmbito de um processo de cooptação. E, portanto, isso acho que é absolutamente indesejável e tem-se revelado realmente manifestamente indesejável e com o problema agora do prolongamento dos mandatos desses mesmos juízes. Mas o problema não é só dos juízes, e este estudo depois pode dar razões, e tem dado àquelas pessoas que acham que não deve haver um Tribunal Constitucional, portanto essas vozes vão aumentando. No âmbito da advocacia, a maior parte dos advogados que eu conheço, todos acham que o Tribunal Constitucional deve acabar. Não é a minha opinião, mas infelizmente esta é a maioria dos juristas, advogados na sociedade portuguesa neste momento. Não fiz uma estatística, nenhuma sondagem científica, mas é a percepção que eu tenho. A maioria dos advogados acha que o Tribunal Constitucional deve acabar. E julgo que também deve ser a posição dos outros juízes das outras jurisdições, pelo menos a sua maioria, julgo que seja essa a opinião. Mas o problema também se coloca com a designação dos cargos políticos que o Parlamento elege. E, portanto, agora alargando a questão a outros cargos de órgãos de fiscalização, o Provedor de Justiça, o Presidente do Conselho Económico e Social, portanto, muitos outros cargos que são eleitos por 2/3 pela Assembleia da República, e bem, mas o problema não está na eleição dos 2/3, o problema está na candidatura dessas pessoas a esses cargos, porque essas pessoas, as que são submetidas a essa eleição, são candidaturas fabricadas no âmbito dos diretórios partidários e, portanto, qualquer pessoa da sociedade civil que se considere em condições de poder ser esse cargo está impedida de se apresentar uma pré-candidatura, digamos, formal, está impedido de o fazer junto ao Parlamento. E devia haver aqui um processo, digamos, de pré-candidatura aberto a toda a sociedade, àqueles que assim o entendessem, apresentando o seu currículo e o Parlamento fazer uma seleção prévia dos pré-candidatos e depois, a partir de uma lista que fosse selecionada, então sobre eles o Parlamento fazer a sua eleição. E não como está, em que muitas vezes nós chegamos ao ridículo. Isso, por exemplo, aconteceu uma vez quando era deputado, em que os deputados que votam nas pessoas que vão eleger, neste caso era o juiz do Tribunal Constitucional, sabem primeiro pela comunicação social dos deputados em que eles próprios devem votar de acordo com a orientação do seu partido. E, de facto, isto é tudo menos digno do ponto de vista da autonomia e do respeito que é preciso ter em relação a um cargo muito importante, que é um titular do órgão de soberania do Parlamento, que é o deputado. Portanto, penso que isto não está refletido nos projetos do Constitucional, ainda vai a tempo. É sempre possível, quando chegar à altura dos artigos correspondentes, fazer sugestões de alteração, como também me parece manifestamente indesejável que o Presidente do Tribunal de Contas seja escolhido pelo Presidente da República. Não conheço nenhum Tribunal Supremo cujo Presidente seja escolhido por fora e não pelos seus próprios pares. E, portanto, penso que há aqui várias questões a refletir que têm que ver com uma percepção hoje mais madura que nós temos da separação dos poderes, e o mesmo se possa dizer, aliás, em relação ao Procurador-Geral da República. E, portanto, julgo que chegou a altura de eu terminar. Portanto, a professora Marta foi realmente muito certeira. E aqui deixo a minha opinião sobre estes vários assuntos, não seguindo assim propriamente nenhuma ordem específica, mas julgo que estes 3 temas são temas importantes: a reforma do sistema político e eleitoral, a reforma
de aspectos ligados à segurança e a reforma de aspectos ligados à justiça e à designação dos seus titulares. Portanto, eu ficarei aqui a acompanhar os trabalhos. Peço de novo desculpa por não estar presente, bem gostaria, acredita, e também cumprimentar a todos os estudantes e colegas professores da Escola do Porto, da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, aliás, uma escola muitíssimo prestigiada, e eu só me posso congratular e ficar honrado por este convite e poder participar nesta iniciativa muito importante, e aliás, com painéis de vários temas da maior importância e com distintos oradores. Muito obrigado e bom trabalho aí no Porto, agora por todo o dia, mas especialmente agora durante a manhã, porque vou acompanhar-vos até a hora do almoço. Muito obrigado.